bem? Sejam bem-vindos! Começa agora mais um Se Liga. Nós vamos falar sobre educação de trânsito, mobilidade e como dirigir de modo seguro e tranquilo. Isso mesmo, hoje o programa está especial. Nós temos convidados, jogos, uma plateia super animada e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre o medo de dirigir, que cada vez mais afeta as pessoas nas cidades. E principalmente quando vai fazer o exame prático de direção no Detran. Eu sentia bastante medo. Eu aprendi a superar esse medo no decorrer das aulas. Dá um desespero muito grande, a gente trava, dá um branco, sabe? Em geral, o que acontece, nós temos pessoas que se envolveram em acidente, pessoas que se envolveram em quase acidente, ou pessoas que mesmo têm uma necessidade de se cobrar muito. E esse problema é muito mais comum do que todos imaginam. Para falar sobre ele, nós hoje temos aqui vários convidados especiais. Durante todo o programa, aqui com a gente, a psicóloga especialista em trânsito, Miriam Excel, que vai explicar para a gente o que é e de onde vem esse medo. Aqui com a gente também o instrutor e examinador de trânsito do Detran MS, o Cícero da Silva. E você está convidado a participar aqui com a gente. E curta nossa página no facebook.com/SeLigaMS. Se preferir, você pode nos seguir pelo Twitter. Nossa arroba é SeLigaMS. Para ficar por dentro de tudo que acontece, ver os vídeos, as matérias, reportagens que foram no nosso programa, você pode entrar no youtube.com/SeLigaMS. E na nossa plateia recebemos hoje os alunos da Escola Estadual Elvira Matias Coelho. Sejam bem-vindos! E vamos conhecer a história da escola. E o Se Liga tá aqui no bairro Santo Eugênio. A gente veio conhecer a escola Elvira Matias de Oliveira. Bora lá? A escola estadual Elvira Matias de Oliveira foi inaugurada no ano de 1986, atendendo a uma reivindicação dos moradores da comunidade do bairro Santo Eugênio. Aqui, vimos que os alunos estavam bem animados com a nossa gravação. Também, último dia de aula, férias de julho, todo mundo feliz da vida. E não é que essa galerinha estava bem consciente em relação à educação no trânsito? Os alunos do 9º ano participaram ano passado do FETRAN, o Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito. Olha só como que foi a sketch que eles apresentaram no festival. Para mim foi bom, né? Para mim aprender sobre as placas, as infrações, o preço da multa, né? E para não beber e dirigir, né? Eu aprendi várias coisas sobre a lei seca, sobre as placas, sobre o trânsito, que às vezes quando a gente faz algumas coisas, a gente leva precauções para nós mesmos e para as outras pessoas. Bastante coisa eu aprendi. Eles vão ser os futuros motoristas, então eles têm que estar conscientes das leis, da legislação, de como se portar no trânsito. Elvira Matias de Oliveira foi uma professora muito prestativa e ajudava incansavelmente a sua comunidade na década de 20. Esta foi uma homenagem à professora dando seu nome à escola. Na época que fez o loteamento, esse bairro aqui era da família dela. Aí aqui essa área foi doada para a prefeitura para fazer a escola. E eles pediram para colocar a homenagem à professora Elvira, que era uma professora leiga, lá na cidade de Terenos, uma professora à frente do seu tempo. Galera, por hoje é isso. E se você quiser participar também do Se Liga, é só ligar na nossa produção. Vem cá que eu vou ensinar vocês. Ligue na nossa produção no 3318 3820. Só agendar com a nossa produção e a gente leva vocês lá pro Se Liga, beleza? Por hoje eu fico aqui. Simbora! E os alunos da escola participam também.
fiquem à vontade para fazer perguntas. Kleber Dias já está ali na plateia. E venha participar conosco. É só ligar 3318-3820. E quem fica aqui com a gente também durante todo o programa de hoje é o DJ Eric Mark. Tu nunca teve medo de alguma coisa, desde os mais comuns, como medo de barata, de altura ou da violência. Algumas vezes, o temor, esse medo, ocorre sem explicação e pode acabar atrapalhando que a pessoa viva normalmente. É o caso do medo de dirigir. A boa notícia é que esse problema tem solução. Tem solução sim, Tiago, e é muito menos complicado do que parece. Mas antes de falar da solução, nós vamos entender o problema. Aqui com a gente, a psicóloga especialista em trânsito, Miriam Excel. Olá, Miriam, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para conversar de um assunto tão importante, né? Miriam, por que algumas pessoas sentem tanto medo na hora de dirigir, que chega até a não conseguir manusear seu veículo? Toda vez que existe o medo, a gente tem que compreender, porque o medo é algo que paralisa. E é uma necessidade, preciso dirigir, estou paralisado, não consigo vencer. Por quê? Você pode falar um pouquinho para nós, Miriam, sobre os tipos de fobia no trânsito? Então, a gente tem que entender o seguinte: a questão da ansiedade, por exemplo, de alguém que tirou a carteira recentemente ou que não tem tanto domínio, se sente inseguro, até é normal e aceitável, uma certa apreensão. E aí eu sempre penso que uma certa apreensão para dirigir, até de uma certa forma é saudável, porque se eu entro dentro do trânsito, comportamento de risco, cuido da vida de outras pessoas, da minha vida também, eu tenho que ter uma certa preocupação de como eu estou conduzindo. Isso defensivamente é saudável. Agora, quando bloqueia, quando paralisa, aí a gente tem que começar a pensar, então, em aspectos mais patológicos desse assunto. E aí que entra, então, o que a gente chama de transtorno de fobia específica, no caso, o comportamento de dirigir, que é um conjunto de respostas que a pessoa, diante de um evento estressor, que para ela, no caso, é dirigir, ela fica paralisada, ela tem até sintomas neurovegetativos. Ela pode suar, ter taquicardia, ter tonteira, ter um mal-estar, ter problemas digestivos, ou seja, é algo que afeta a qualidade de vida dela. Ela está totalmente bloqueada por uma coisa que é esperado que se faça se ela está habilitada, se ela tem condições normais para fazer. Isso então, é muito frequente no trânsito. Isso pode acontecer com qualquer um, Miriam? Pode acontecer com qualquer pessoa. Pode acontecer, por exemplo, que uma pessoa dirige normalmente, né, ela tem o hábito, é um bom condutor e nunca se envolveu em acidente, mas acontece um evento, um estresse, um trauma específico de alguma natureza, e aí a pessoa começa a ter a evitação, que a gente chama. Ela começa a evitar. No começo ela começa a inventar desculpa, que é muito lógico, o trânsito é ruim, que ela vai trocar de carro porque aquele não é bom. E ela começa, então, a criar, vamos dizer assim, situações para ela ir evitando. Mas, no fundo, ela começa a ter, então, um conjunto de comportamentos que são aversivos e começam a limitar e paralisar. Nessa hora, quando afeta a sua qualidade de vida, quando ela fica codependente, quando baixa a autoestima dela, que ela já acha que vai fracassar, que tem passa medo. a ser quase uma doença, né, Miriam? E começa, então, que o DSM-4 chama de fobia específica, né? Ótimo. Aqui com a gente também o instrutor e examinador de trânsito do Detran MS, o Cícero da Silva. Cícero, seja bem-vindo. Os examinadores, eles são muito temidos, né, por quem vai fazer a prova, mas esse medo é infundado, né? Exato. Agradeço a oportunidade. De fato, os candidatos já no processo final da habilitação, quando da prova prática, têm essa ideia, né, errada, como você bem colocou, a respeito do examinador, até pela própria situação de avaliação, né? Aquele que vai o avaliar, né, ele tem um temor que é, de certa forma, natural. Nós encontramos, durante o nosso trabalho, na realização desse trabalho, diversas manifestações dessa ansiedade, desse estresse que é natural dos candidatos. Mas isso não pode acontecer por conta do examinador. Ele está ali apenas para cobrar aquilo que o candidato aprendeu durante o processo, né? Com certeza. O nosso papel é simplesmente avaliar,
a capacidade do candidato de conduzir o veículo de forma segura, mas a imagem que ele tem daquele que o vai avaliar é diferente, não é? Daquilo que nós nos propomos a fazer. A expectativa, a ansiedade que ele tem, termina transferindo para o examinador uma imagem diferente da real, daquilo que nós, como eu disse, nos propomos a fazer. Ô Cícero, na hora do exame, o que mais atrapalha? É o medo do examinador ou o medo em si da prova? Eu creio que é um conjunto de coisas, né? A situação, a ansiedade se dá pela situação de prova em si, eu creio. Como ele bem colocou, a presença do examinador como aquele que vai dar o resultado final, aquele que vai dar o aval, se ele está preparado ou não, também contribui para isso. E nós colocamos sempre que a figura e a posição do examinador, a participação do examinador nesse processo, ela contribui de forma significativa para acalmar, para diminuir esse estresse, essa ansiedade. Certo, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa e no próximo bloco nós vamos conhecer a história da Dona Francisca. Ela sofreu bastante com medo de dirigir, mas vai contar pra gente como resolveu esse problema. É rapidinho, não sai daí.